trabalho para SEC é a influência das diferentes geometrias de baterias de hidrociclone não convencionais a partir da fluidodinâmica computacional e as suas respectivas vazões. Para começar, o meu nome é Gabriel e meu orientador é o professor Irineu Petri Júnior. Quando a gente fala de hidrociclones é importante porque ele está num grupo de equipamentos destinados à separação. E quando a gente estuda ele experimentalmente, pode ser trabalhoso. Às vezes a gente demanda muito tempo e tem que ter uma demanda contínua de recursos. Por isso é importante a utilização de alguma outra técnica e é isso que a gente vai usar, o CFD. O CFD a gente pode aplicar por meio de simulações técnicas que a gente vai prever o escoamento desse equipamento e assim conseguir o estudo e os dados que a gente precisa para uma possível otimização, quem sabe. Os objetivos que a gente teve nesse trabalho, então, foi construir baterias de hidrociclone não convencionais do tipo HC11. No nosso caso, a gente construiu duas do tipo em paralelo e a gente testou esses arranjos para verificar e procurar aquela que tivesse uma vazão mais homogênea possível para que os equipamentos então não se desgastassem com o tempo. Essas são duas fotos das baterias que a gente construiu. Cada uma tem 6 hidrociclones. O que difere uma da outra é a disposição dessas baterias. Perceba que essa aqui está assimétrica em relação a sua componente à frente. E essa daqui está simétrica. Então, e a gente testou ambas. Esse ponto aqui é o ponto de entrada do escoamento. Para a gente saber, então, esses hidrociclones HC11 eles foram propostos pelo trabalho do Vieira. E algumas condições que a gente utilizou para o nosso trabalho foi o número de células, que foi de 1.500.000. A gente utilizou a pressão atmosférica de 101.600 pascais, uma vazão de massa de água de 1,87 kg por segundo. O critério de convergência foi 10 elevado a menos 4 time step. A gente utilizou essa faixa, assim como os fatores de relaxamento, o método de discretização do momento e a discretização da pressão Presto. Esses valores a gente obteve eles todos a partir do trabalho de Costa e Petri, que ele simulou esse mesmo hidrociclone do Vieira, só que individualmente, e procurou os melhores resultados para alcançar. Então a gente vai falar um pouquinho dos resultados, que é a parte importante do trabalho. Bom, essa daqui são duas fotografias que a gente conseguiu obter dos escoamentos. Esses daqui são campos de vetor velocidade. Tem um zoom aqui em ambas as imagens para a gente destacar a diferença que teve em relação ao escoamento. Percebam que nessa bateria aqui, a bateria assimétrica, o escoamento sofreu maior dificuldade para passar, principalmente nesses hidrociclones aqui, ó, da esquerda, porque a partícula teve uma quebra no seu movimento e assim ele teve mais dificuldade. Em relação ao hidrociclone da direita, como seguir, se a gente for analisar, ele segue a regra da mão direita e assim as partículas escoam de forma mais fácil. E então o que a gente fez? A gente tentou replicar essa regra da mão direita de forma simétrica para esses hidrociclones para ver se a gente obteve uma vazão mais homogênea nos hidrociclones. E a gente vai ver esses resultados agora mais quantitativamente para a gente saber como foi isso e o que a gente pode fazer para melhorar. Bom, esses aqui são dois gráficos. O ideal é que os nossos dois gráficos, essas linhas se coincidissem quando elas estivessem em estado estacionário, porque isso significaria que as vazões estão mais homogêneas, estão iguais. Percebam que no hidrociclone da bateria simétrica, essas linhas ficaram bem distantes uma das outras, e na bateria simétrica a gente teve uma menor diferença em relação à vazão, mas isso a gente vai conseguir observar melhor através dessa tabela aqui.
Percebam a diferença. Olha, em relação à vazão que teve nos hidrociclones da bateria assimétrica, são diferenças bem significativas. Os pares até que tiveram uma diferença mais próxima, mas ainda assim significativa. Na simétrica, a gente conseguiu reduzir bastante a diferença que tinha entre os pares de hidrociclone, mas ainda assim a gente tinha uma diferença significativa de um par de hidrociclone para outro. Esse par tinha menos, né, ele aumentava aqui, e os últimos ficavam muito mais sobrecarregados. Então o que acontece? Que conclusão que a gente chega? Quando a gente pega a vazão total e divide pelos 6 hidrociclones, a gente esperava uma vazão média de 0,312 kg por segundo por hidrociclone. Então o que acontece? O valor mais próximo disso são os hidrociclones do meio, tanto para a bateria assimétrica quanto para a simétrica. Assim, a gente percebe que os primeiros hidrociclones ficaram subcarregados e os últimos ficaram sobrecarregados. Consequentemente, a gente pode chegar a uma conclusão de que sim, a gente conseguiu observar detalhes que a gente, se tivesse feito um estudo experimental, poderiam ser deixados de lado. De acordo com alguns pontos, a gente precisa melhorar, principalmente em relação à vazão, que não está tão homogênea quanto o que a gente esperava. Porém, é interessante, então, a gente buscar novas formas de disposição desses hidrociclones para que, e aplicando as mesmas condições de contorno e condições iniciais, para que assim a gente pudesse avaliar novas formas de alcançar essa homogeneidade em relação a cada um dos hidrociclones. E assim a gente solucionaria esse problema, porque pode ser um problema a longo prazo, com alguns hidrociclones se desgastando mais do que o outro. Os agradecimentos a gente deixa aqui para a FAPEMIG, CAPES, CNPq.